Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. E nós estamos aqui lendo, desde a última semana, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Nós estamos hoje aqui no capítulo 2. Então, para aquele que não assistiu o último devocional, eu recomendo que faça isso, porque ali eu faço uma introdução à carta e eu explico um pouco o tema central deste devocional ou destes devocionais que estamos fazendo agora, cujo tema central é Ame ao Senhor com entendimento. Ame o Senhor com entendimento. Amados, muitas pessoas não têm paciência para ouvir os conselhos, as orientações, as instruções de seus pais. São filhos rebeldes e, quando os pais começam a aconselhar, dão de mão, dão as costas, vão embora, poxa, lá vem de novo sermão. Enfim, não tem ninguém melhor para nos aconselhar do que os nossos pais. Por quê? Porque a única coisa que interessa a eles é a nossa felicidade. Não existe nenhum conselho por interesse, a não ser no nosso bem. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, da mesma forma o nosso Pai Celestial também deixou muitos conselhos para nós, instruções e mandamentos, que se nós seguíssemos rigorosamente como filhos amados, que respeita os seus pais e ouve os seus conselhos, nós teríamos uma vida muito mais plena. Nós evitaríamos muito sofrimento nesta vida e seríamos, em contrapartida, portanto, muito mais felizes. E existe uma diferença entre os conselhos dados por seres humanos e os conselhos dados pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. A diferença é que nós somos falhos. Nós não temos poder algum. Não sequer temos domínio sobre a nossa própria vida. Mas Deus tem toda a sabedoria, toda a ciência, todo o poder. Ele é de eternidade a eternidade e os seus conselhos são perfeitos. Então, se nós dedicarmos um tempo para ler as Sagradas Escrituras, como se estivéssemos ali ouvindo o nosso Pai, Deus, falar conosco e seguíssemos os seus conselhos, nós seremos muito bem-sucedidos em todas as coisas, nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso trabalho, enfim, amados, com saúde, em todas as coisas. Tudo o que nós precisávamos saber, Deus deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Por isso que nosso tema é Ame o Senhor com entendimento, conforme disse o Senhor Jesus, né, Deus encarnado, quando esteve conosco aí há 2000 anos, ele falou: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Por isso nós estamos lendo agora, né, essa carta com entendimento. Por isso que a gente lê buscando qual é o conselho, qual é a mensagem de Deus para a nossa vida naquele capítulo que lemos, né? Entendendo que um versículo só faz sentido à luz do capítulo, o capítulo à luz de todo o livro de toda a Escritura. A palavra de Deus explica a palavra de Deus, ela é perfeita, ela não tem falhas, né? Até as coisas ruins dos seres humanos estão lá registradas. Deus não escondeu nada de nós, mas Ele coloca ali a falha humana, mas Ele coloca ali o conselho dele.
e porque, agindo contra o seu conselho, o povo sofre. E porque, andando segundo os seus mandamentos, o povo prospera. E prospera em todos os sentidos, tá, amados? Não falo apenas no sentido financeiro. Então, qual que é a mensagem de Deus naquilo que eu li? Qual a promessa de Deus para a minha vida, naquele capítulo que eu li? O seu mandamento e uma aplicação prática para a nossa vida. Então, por favor, abra comigo a Bíblia de vocês. Para quem não tiver, aqui no descritivo do vídeo eu tenho todos os textos que nós vamos trabalhar hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Eu vou ler fazendo alguns comentários e ao final a gente pensa e reflete sobre o que leu e qual é o aprendizado para a nossa vida. Amém? Versículo 1 diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Amados, se lembram que eu contei na introdução da última semana, que lá em Filipos, em Atos capítulo 16, nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo e Silas foram presos por ter expulsado um demônio, um espírito maligno de adivinhação de uma mulher, de uma escrava, que dava muito lucro para os seus senhores, E por conta disso, ao ter expulsado o demônio dela, ela parou de adivinhar e por isso os seus donos foram lá e entregaram Paulo e Silas para serem presos. Eles foram açoitados, E à noite eles estavam ali cantando louvores a Deus e aí a prisão, houve ali um terremoto, abalou toda a estrutura, caíram as cadeias, as algemas, as correntes, abriram as portas das celas. E aí vocês sabem, eu já contei isso para vocês. Quem não conhece isso, é só ler lá em Atos capítulo 16 ou ouvir o devocional da última semana, Então Paulo estava falando sobre isso aqui, Falando para os irmãos de Tessalônica. Vocês sabem o que aconteceu conosco lá em Filipos, Então nós apresentamos o Evangelho com toda a ousadia a vocês, mesmo com toda aquela perseguição. Verso 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Amados, a palavra exortação significa encorajar, estimular, incitar, aconselhar, advertir. Então Paulo está aqui dizendo, que olha, o nosso encorajamento a vocês, os nossos conselhos, a nossa advertência não procede nem de erro e muito menos de más intenções. E aí nós vamos até ver que Paulo, para que não fosse julgado como alguém querendo se aproveitar, trabalhou com as próprias mãos para se alimentar, para que ninguém tivesse o que falar, para que ninguém pudesse acusar o mensageiro e com isso ferir a mensagem, que é o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa as boas notícias de Deus, as boas novas, Literalmente boas novas, que eram as boas notícias de Deus para o mundo, que Ele enviou o seu Filho para morrer e pagar pelos pecados de todos aqueles que crescem nele e por crerem, por exercerem fé nele, pudessem então se arrepender e se voltar, se converter ao Pai. Continuando verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração.
A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Ao final eu falo um pouco disto. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando ou advertindo vocês a viverem de uma forma digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles, definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amados, pensando um pouquinho sobre o que lemos, podemos perceber nos versículos 1 e 2, mesmo que venhamos a ser criticados ou perseguidos por anunciar o Evangelho, não devemos temer ou desanimar, mas ter ousadia e confiança em Deus, pois esta obra é dele, não é nossa. E nós somos apenas os seus cooperadores, né? Então isso é a lição que nós podemos tirar desses dois versículos. Eu recomendo até que vocês acompanhem comigo, leiam esses dois versículos, né?
para entender essa minha explicação, tá bom? Os versículos de 4 a 6 querem dizer o seguinte, né? Não se preocupe em agradar as pessoas, mas faça o que é da vontade de Deus. Nós vamos ver ali no começo de Atos dos Apóstolos que quando eles começaram, né, principalmente Pedro e João, quando começaram a pregar o evangelho aos judeus, eles sofreram muitas perseguições dos fariseus, né, dos sacerdotes, foram presos mais de uma vez e açoitados. Inclusive, Tiago, o irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Herodes mandou passá-lo à espada, né? E Pedro ia ser também morto no dia seguinte, mas Pedro foi liberto por um anjo à noite. E aí, em vez de Pedro fugir, no dia seguinte ele estava de novo lá na sinagoga pregando o evangelho de Cristo. Um dia antes, Tiago havia sido morto. Então, quando os fariseus disseram para João e para Pedro assim, escuta, olha, nós vamos libertar vocês, mas vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus Cristo. Vocês estão proibidos de pregar nesse nome. Sabe qual foi a resposta de Pedro e de João? Importa agradar a Deus do que aos homens. Importa fazer a vontade de Deus e não a tua vontade, sacerdote, escribas, porque a verdade do Senhor precisa ser anunciada. Amados, isso é muito importante para nós. Hoje nós vemos um evangelho modificado, sendo pregado para agradar pessoas, para atrair membros de igrejas. E o principal, que é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, para pagamento dos pecados e a palavra pura de Deus, a verdade do Senhor, está ficando em segundo plano, para a destruição e eterna condenação deles e também daqueles que o seguem, porque não buscam conhecer a palavra de Deus e ler e amar a Deus com entendimento. E o meu esforço para com você, meu amado e minha amada, é que você entenda isso, é que o Espírito Santo possa usar isto para tocar no teu coração, para que você busque a Deus com entendimento e o ame, o respeite. O tema nesse sentido, de obediência e amor, respeito. Amados, continuando aqui, né? Os versos 7, 8 e 11 e 12, eles falam duas coisas bem importantes. Primeiro, nós precisamos ser carinhosos como uma mãe que acaricia os filhos. Então nós precisamos dar aquele amor, né? Amor a ponto de doar até a própria vida pelos irmãos, né? Não vou falar pelos filhos, porque vocês são filhos de Deus, né? Não meus, mas do Senhor. São discípulos de Deus e não meu, de Jesus Cristo. Mas, amados, então, em primeiro lugar, então ter esse carinho, né? Esse aconchego, esse cuidado de mãe. Mas também, isso verso 7 e 8, mas também exortarmos, né? Consolarmos e advertirmos como um pai, né? Para que vocês andem e nós todos andemos conforme a vontade de Deus, né? Deixando que Ele reine na nossa vida e reine no nosso coração. Sabe que a única oração que Jesus deixou é a do Pai Nosso, não existe nenhuma outra, e ainda foi como um modelo. Não para necessariamente ser seguida, mas até pode, não tem problema. O que Deus vai dizer, o que Jesus disse ali no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, né? No capítulo 6,
é que a gente não fique repetindo isso, né? Ele chama isso de vãs repetições, porque as pessoas pensam que por muito falar serão ouvidos por Deus. Isso não é verdade, porque Deus sabe o que nós vamos dizer antes mesmo que as palavras cheguem em nossa boca. Mas Ele vai dizer ali, né? Para que venha a nós o reino e seja feita a sua vontade. Essas duas coisas representam uma só. Fazer a vontade de Deus é fazer com que o seu reino venha a nós, o reinado dele. Eu só posso dizer que o reino dele veio a mim se eu realmente faço a vontade do meu rei, do meu Senhor. Entende? Então é por isso que nós precisamos ler com entendimento. Então é isso, ame e advirta, né? Então seja como uma mãe e como um pai, né? Pai e mãe formam algo muito parecido. De novo, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa representatividade de pai e mãe, ela representa a perfeição do Senhor. O pai e a mãe são diferentes em essência, mas complementares. Quando se casam, se tornam um. Se tornam um. Eles não são um ainda, separados, né? Por quê? Porque o que falta em uns tem no outro. E só quando nós nos unimos é que nós então formamos chegamos o mais próximo, apesar de imperfeitos, né? Mais próximo desse amor de Deus, nosso Pai. Lembrando até que Jesus Cristo diz que quando nós formos ressuscitados, né, no dia que está determinado por Deus, e formos arrebatados, então a igreja, os que estiverem vivos e os ressuscitados, nos encontraremos com Ele nos céus. Veremos isso nessa carta, no capítulo 4. E estaremos com Ele para sempre. Mas lá não há casamento. Lá nós seremos todos irmãos, porque teremos um Pai, um Deus e Pai, e todos nós seremos irmãos. Então eu serei irmão do meu filho e da minha mãe, da minha esposa. Seremos assim, como Jesus diz, como os anjos do céu. Amados, nós saberemos um dia, se estivermos de fato em Cristo Jesus. Eu estou te convidando para que esteja, porque eu quero encontrar contigo lá. Talvez eu nem te conheça, porque muitos talvez assistam no YouTube e eu não tenha contato. Outros eu conheço, né, que já são muito, muito amados, muito queridos por mim. Mas eu espero te conhecer lá. Vamos continuando aqui. Nos versículos 13 e 16, ou 13 até o 16, né, está dizendo assim: devemos ser imitadores de Cristo, assim como foram os apóstolos e os discípulos de Jesus Cristo, daquele tempo, da igreja primitiva, e que ficou registrado para sempre. A palavra diz que nós somos como a erva, como a erva do campo, e toda a glória, ou seja, todas as riquezas que nós possamos acumular neste mundo, são como a flor da erva. Ou seja, a erva seca e a sua flor cai. Assim como nós secamos e morremos, e a nossa glória acaba, as riquezas acabam, ficam aqui, é temporário. Nós não levamos absolutamente nada. E a palavra vai dizer assim, né? Da mesma forma que a erva murcha e cai, e a sua flor, né, cai, assim somos nós. Mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna, porque ela é perfeita. Ela dura a vida inteira, porque Deus é perfeito. E Ele diz que Ele não é como o homem, que mente ou engana, nem se arrepende do que diz. Não existe, amados, atualizar a palavra de Deus.
ele é perfeito e o que ele escreveu não precisa de atualização. Ela continua válida. O que acontece é que muitos leem sem entendimento e por isso julgam errado e não reconhecem nela o amor de Deus. Então, continuando aqui, né? O que mais que a gente pode entender aqui nesses versículos, né? De 13 a 16, né? Então, eu falei aqui, né, que nós devemos ser os imitadores, né, dos apóstolos e dos discípulos, né? Bom, cujo relato nós vamos ver ali nos evangelhos e em todas as cartas. Então, todo o Novo Testamento, ele vai dizer ali como nós devemos agir, né? Entendendo que todos os que ensinam coisas diferentes do que está na palavra de Deus, não são filhos de Deus. Amados, e não sou eu que estou dizendo isso. Não são filhos de Deus, mas são inimigos da cruz de Cristo. São filhos da ira. E esse testemunho, amados, é reforçado por Paulo, por João, por Tiago, por Pedro. É só ler o Novo Testamento e vocês vão ver que o que eu estou dizendo não é uma opinião minha, mas é o que o próprio Deus, o Espírito Santo, nos revelou através da sua palavra. Amados, muitas pessoas podem criticar dizendo assim: a Bíblia foi escrita por homens, ou a Bíblia foi alterada. Amado, você acredita mesmo que Deus, sendo poderoso, a gente sabe que pela palavra dele, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você acha que ele não poderia cuidar para que a sua palavra não fosse destruída, não fosse adulterada? Se ela fosse adulterada, o que não há a menor possibilidade, o mundo já teria acabado. Por quê? Porque não haveria mais possibilidade de salvação para ninguém. Porque todos teriam se desviado. Então é uma questão de lógica, é uma questão de ler a Bíblia, as Escrituras com entendimento, orando sempre ao Espírito Santo antes, para que ele nos ajude. Eu oro sempre antes de falar com os irmãos, de gravar esses devocionais. Hoje eu estou deixando aqui essa oração para o final, mas eu fiz antes. Senão eu também não poderia estar com vocês aqui e apresentando a vocês a palavra de Deus, que não é minha, é dele. E olha, amados, eu serei cobrado disso, viu? Então imagina o zelo que eu devo ter, porque eu serei cobrado pelo Senhor, pelo bem e pelo mal que eu tiver feito ou ensinado. Bom, versículos de 17 a 20 vai dizer que a nossa glória e alegria consiste em ver as pessoas recebendo o Evangelho com alegria e como palavra de Deus, como de fato é. Isso é lindo, né? E para quê, né? Para que vocês cheguem ao pleno, isso está escrito aqui, né? Nesses versículos de 17 a 20. Leiam e acompanhem aí. Chegando ao pleno conhecimento da verdade, se arrependendo e se convertendo ao Senhor Jesus, em quem nós temos o perdão dos pecados e temos a reconciliação com o Pai, recebendo o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tudo isso tem a ver, amados, com esse Evangelho, né? Receber o Evangelho como de fato é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Amados, antes de ler a Bíblia, ore ao Senhor, peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração, ilumine os olhos do teu coração, para que você tenha a revelação dele. Qual é a mensagem de Deus para a tua vida? Qual é o mandamento de Deus para a tua vida? Meu amado e minha amada, qual é a promessa
que aquilo que você leu está te trazendo e uma aplicação prática para a tua vida. Sempre. Faça sempre assim. E você vai ser edificado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo Deus, que hoje está aqui na terra, no lugar de Jesus Cristo. Entenda, quem está aqui na terra, em lugar de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo. É Ele que dirige a igreja de Jesus Cristo. Todos os nomes de igreja que vocês possam conhecer é uma necessidade humana de ter um CNPJ ou mesmo de criar. Aí eu não vou julgar, amados, mas eu sei que muitos, por ganância, criou isso. E aí foi criando regras de homens, criando doutrinas e rituais para prender as pessoas. Jesus disse: vós que estão sobrecarregados, venham a mim que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo não é pesado, ele é suave, e o meu fardo é leve. Porque eu liberto vocês destas coisas humanas. Então venham a mim, conheçam a verdade, e vocês estarão libertos em mim, terão liberdade em mim para ter uma vida abençoada, alegre. Vamos orar, amados? Oh, Paizinho, quão maravilhoso o Senhor é. Obrigado por tão maravilhosa obra, Senhor. Obrigado por ter vindo ao mundo e nos dado entendimento. Obrigado, Pai, por ter nos deixado e protegido a Tua palavra para que hoje nós pudéssemos meditar nela, refletir sobre ela e ter a oportunidade, Pai, de sair deste caminho mundano e nos converter ao Senhor, Pai. Somos imperfeitos e pecadores, Senhor. Perdoa os nossos pecados e deslizes, mas enche-nos com o Teu Santo Espírito, para que tenhamos poder, Paizinho, para pregar o Teu Evangelho, anunciar a Tua palavra, testemunhar o Teu amor e vencer as tentações e o pecado. Continua nos transformando, Pai, pela renovação da nossa mente, por Tua palavra, para que nós andemos em santidade, porque sabemos que esta é a Tua vontade, porque o Senhor é santo. Pai, abençoa cada amado que ouve esse devocional. Abre os ouvidos, Senhor, espirituais, os olhos, ilumina o coração, para que elas compreendam a Tua palavra, se arrependam dos seus caminhos e erros, se convertam ao Senhor de todo o coração e Te ame, Pai, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Uma semana de bênçãos e até a próxima semana para meditarmos sobre o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu recomendo que vocês leiam antes. Leiam durante a semana. Leiam várias vezes, talvez uma por dia. Meditem nela. Tentem buscar entendimento mesmo, revelação, para que depois vocês comparem aquilo que vocês compreenderam com a explicação do nosso devocional. Amém? Um beijo no coração de todos, amo vocês.